As negociações e o bloqueio naval finalmente deram seu primeiro resultado. O Irã hoje, 17 de abril, abriu oficialmente o Estreito de Hormuz para absolutamente todos os navios comerciais. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, informou isso. Os preços do petróleo despencaram imediatamente e os economistas garantem que a gasolina também vai ficar muito mais barata em breve. Oficialmente, o Irã cita como motivo para encerrar o bloqueio do Estreito de Hormuz o cessar-fogo entre Israel e Líbano, que foi anunciado na véspera. Mas, extraoficialmente, todas as partes reconhecem que o bloqueio realizado pelas forças navais americanas foi eficaz e levou à interrupção das exportações de petróleo e derivados do Irã. Assim, o regime em Teherã deixou de lucrar. Por outro lado, em Washington já afirmam que foi o próprio Donald Trump quem negociou com os iranianos e até ficou rouco de tanto gritar com os funcionários iranianos, exigindo a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. E então, no dia seguinte, eles realmente o reabriram. Mas será que foi assim mesmo? Vamos analisar isso juntos. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo, isso é muito importante. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo, está escrito lá, apoiar o canal Alexei Pet. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Então, o Irã hoje, 17 de abril, abriu o Estreito de Hormuz para todos os navios comerciais. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou isso oficialmente. Agora citarei suas palavras. De acordo com o acordo de cessar-fogo no Líbano, a passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Hormuz está totalmente aberta durante o restante do período de cessar-fogo, seguindo a rota acordada. Como já foi anunciado pela Organização de Portos e Navegação da República Islâmica do Irã. E aqui há alguns pontos interessantes. Bem, em primeiro lugar, Donald Trump ontem se gabou em voz alta de ter conseguido pessoalmente um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, e isso pode ter sido o impulso para a abertura do estreito. Dizem que o Irã também deveria adotar medidas, como abrir o Estreito de Hormuz, mas cabe uma observação importante. Araghchi deixa claro que o estreito será aberto pelo período restante do cessar-fogo. E como sabemos, o regime de cessar-fogo termina em 21 de abril. Portanto, no âmbito das negociações, esse regime de cessar-fogo obviamente será prorrogado por algum período indefinido até que as partes assinem um acordo de paz completo. Porque agora está sendo discutido justamente um acordo quadro, ou seja, preliminar. Mas, na verdade, essa condição sobre o cessar-fogo no Líbano é apenas uma formalidade diante das informações privilegiadas que surgiram ontem à noite. Foi informado que os Estados Unidos e o Irã supostamente alcançaram progresso nas negociações. Por exemplo, Axios afirmou que as partes já prepararam um acordo quadro no qual ambos os lados fazem concessões. Por exemplo, Trump já concorda apenas com a suspensão do programa nuclear do Irã, em vez de sua eliminação completa. Além disso, está sendo discutido o pagamento de dezenas de bilhões de dólares ao Irã pelo seu urânio enriquecido. Mas vamos falar sobre isso com mais detalhes no novo episódio. Aqui só quero destacar que, segundo fontes, os Estados Unidos e o Irã estão negociando um plano de 3 páginas para encerrar a guerra. E um dos pontos discutidos é o desbloqueio pelos Estados Unidos 20 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados em troca da renúncia do Irã aos estoques de urânio enriquecido. Hoje já surgiram vazamentos sobre isso. O Irã está considerando permitir que navios passem livremente pela parte omanense do Estreito de Hormuz para negociações com os Estados Unidos, mas somente sob a condição de que seja alcançado um acordo para evitar a retomada do conflito. Ou seja, os americanos provavelmente deram certas garantias de que os ataques não serão retomados, pelo menos num futuro próximo. Por outro lado, você entende que o Irã basicamente diz não perto das nossas águas, mas sim próximo a Omã. Ao mesmo tempo, não está claro se também se trata da remoção de possíveis minas nessa área, ou sobre garantias de passagem livre para todos os navios, incluindo aqueles ligados a Israel. Antes, Trump afirmou que a Marinha dos Estados Unidos começou a desminar o estreito. Isso foi exatamente em 15 de abril, o que pode indicar que os americanos já poderiam ter preparado aqueles corredores marítimos mais próximos à costa de Omã.
Por outro lado, é importante lembrar que Donald Trump impôs um bloqueio naval ao Estreito de Hormuz para privar o Irã das receitas do petróleo e trazê-lo de volta às negociações. Já foi relatado anteriormente que o Irã foi forçado a interromper completamente a exportação de petróleo e derivados. E o general do Exército dos Estados Unidos, Dan Kane, declarou que os Estados Unidos reforçaram o bloqueio especificamente dos portos iranianos e de toda a costa, para não permitir que nenhum navio entre ou saia do Irã. E não só com petróleo, mas também outros produtos. Embora os analistas apontem que quanto mais tempo o estreito permanecer fechado, mais caro fica e mais isso prejudica o próprio Donald Trump, o bloqueio é apoiado por cerca de 10 mil militares americanos. E agora o diretor do orçamento da Casa Branca, Russ Vought, reconheceu que a administração Trump ainda não determinou nem mesmo o valor aproximado de financiamento necessário do Congresso dos Estados Unidos para essa guerra. Por isso, Trump também tinha interesse em encerrar toda essa história o mais rápido possível. Mas isso também levou Trump a fazer concessões sérias. E é importante entender que, aparentemente, em Washington já sabiam sobre a abertura do Estreito de Hormuz desde ontem à noite. A questão é que em Washington se apressaram em apresentar isso como uma vitória pessoal do próprio Donald Trump. Dizem que todos os negociadores, o secretário de Estado Marco Rubio, o vice-presidente J.D. Vance, Stephen Witkoff, Jared Kushner e até mesmo o exército americano, tudo isso não é nada comparado ao que fez pessoalmente Donald Trump. E antes mesmo do anúncio da abertura do Estreito de Hormuz, o senador republicano Lindsey Graham de repente declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pessoalmente conduziu negociações com os iranianos e durante uma conversa telefônica com o lado iraniano, levantou a voz para os negociadores, tanto que depois ficou rouco. Dizem que só o Trump conseguiu convencer os iranianos a abrir o estreito, e convenceu tanto que até perdeu a voz de tanto gritar com eles. A seguir, uma citação do Graham. Trump conversou por telefone com os iranianos alguns dias atrás, e a conversa ficou tão tensa que Trump disse em voz alta ao Irã o que aconteceria se eles continuassem brincando de joguinhos. Ele realmente até perdeu a voz, acredita? Eu não gostaria de ser o iraniano que estava do outro lado dessa conversa. Para mim, o fato de o presidente dos Estados Unidos participar pessoalmente das negociações foi uma surpresa. Muito bem, vamos fazer assim, acreditar que foi exatamente assim e que foi Donald Trump e não a equipe de negociação, incluindo, aliás, o Paquistão, que é um mediador-chave, foi justamente Trump e não todos eles quem conseguiu concessões do Irã. E aqui lembro que as negociações entre as delegações dos Estados Unidos e do Irã aconteceram em 11 de abril em Islamabad, que fica no Paquistão, e duraram quase um dia inteiro, cerca de 21 horas. O lado americano foi liderado pelo vice-presidente J.D. Vance, enquanto o Irã contou com o presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. Apesar da ausência de acordos concretos ao final do encontro, as partes não saíram do processo de negociação. O vice-presidente dos Estados Unidos anunciou avanços nas negociações e, segundo a mídia, está sendo discutida a possibilidade de uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã para resolver o conflito já nos próximos dias. A próxima reunião pode acontecer no Paquistão ainda esta semana, até o final desta semana. Mas é importante lembrar que o fim da guerra ainda está muito distante, pois neste momento estão sendo discutidas apenas as bases de um acordo quadro, que servirá de fundamento para um futuro acordo de paz. Já o Estreito de Hormuz, os iranianos abriram apenas durante o cessar-fogo. E isso significa que, se os americanos de repente iniciarem um novo ataque, o Estreito de Hormuz será imediatamente fechado novamente. Deixo reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante para você, você pode apoiá-lo com sua doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. É isso por hoje, se cuidem. Tchau a todos.